Roberto é um homem de convicções fortes e que possui um alto teor de arrogância, o qual transfigura seu subconsciente em algo viscosamente sórdido e ébrio, do orgulho mais reluzente que se deixa transparecer materialmente através de suas falas e atos, que permitem aos olhos mais atentos observar de maneira inquieta tamanha altivez artificial de pensamento. Ultimamente, sua atitude vinha se deteriorando ainda mais em face de uma crescente indiferença perante a tudo e a todos. "Eu sou um determinista materialista", dizia ele com convicção para seus alunos de ensino médio. Roberto era professor de biologia na Escola do Progresso e buscava ensinar a seus alunos que todos os eventos, incluindo as ações humanas, são causados por causas anteriores, e que isso significa que, dado um conjunto específico de condições iniciais, o futuro é inevitável, ou seja, existe apenas um único caminho possível. Nossas escolhas são, portanto, indiferentes nesse cenário. Tudo já está determinado. O livre-arbítrio é, portanto, uma ilusão. Quando fazemos uma escolha, na verdade são meras conexões neuroquímicas no nosso cérebro que determinam nossa suposta escolha, e essas conexões neuroquímicas, por sua vez, ocorrem devido a causas anteriores igualmente determinísticas em uma cadeia de causa e efeito que regressa desde os primórdios dos tempos. Dessa forma, o conceito de alma é uma ilusão, assim como o conceito de moral, uma vez que os indivíduos não têm culpa de suas ações, que já são predeterminadas naturalmente. Um belo dia, Roberto percebeu que ele não levava suas conclusões até o fim, pois sempre agia como se tivesse livre-arbítrio no seu dia a dia. Essa noção tomou conta de seu coração em um momento bem peculiar, quando ele foi escolher um dos pratos de um de seus restaurantes favoritos. Chegando lá, se pegou pensando demais em sua escolha, até que concluiu que isso não faria a menor diferença, pois tudo já está determinado e não existe, portanto, certo e errado. O problema foi que essa mera conclusão o levou ao delírio e à febre extrema durante a noite, fazendo com que ele não conseguisse dormir. No outro dia, chegou à conclusão que, como tudo era indiferente, sua vida e as sensações ruins que provinham da existência poderiam ser eliminadas pelo processo de encerrar sua vida de maneira pacífica. Se tudo era indiferente, por que preservar sua vida? E as pessoas felizes por seu curso predeterminado poderiam aproveitar mais os recursos escassos da natureza e, afinal de tudo, isso em si já não estava determinado? Após mais um dia morno e desinteressante de trabalho, Roberto voltava a pé para a sua casa. A noite já caía e as ruas escuras davam um aspecto funesto às vias urbanas. Ele estava absorto em seus pensamentos, quando uma menininha que mal havia aprendido a falar de maneira minimamente inteligível começou a puxar a manga de sua camiseta dizendo: "Mamãe! Mamãe!", dizia desesperadamente a pequena garotinha, enquanto apontava para algum local do outro lado da rua. Roberto a ignorou com uma tamanha indiferença que surpreenderia a maioria dos mais sanguinários ditadores totalitários. Esses tiranos, ao menos, ao encararem o ser humano como números em planilhas e pranchetas, provavelmente não visualizariam de perto com tanta apatia, displicência e desleixo a solicitação desesperada de ajuda provinda de um ser tão inocente como uma menininha. Eles podem enxergar um número de 1 milhão de civis inocentes mortos por uma de suas políticas sanguinárias e ter essa indiferença, mas ignorar uma demanda vinda diretamente do interior do coração desesperado de uma criança, nem eles seriam capazes. Mas Roberto foi. "Titio, ajude, por favor!", voltou a falar a pobre criança. "Sai pra lá, garota! Vá ver isso aí com outro", disse Roberto, batendo o pé no chão de maneira brusca e assustando a coitada da menina. No fim, a menina conseguiu pedir ajuda para outro transeunte. Com o canto de olho, Roberto viu que uma mulher foi ajudar a menina, que estava desesperada para que alguém fosse ao encontro de sua mãe, que, pelo que Roberto conseguiu enxergar de maneira turva, estava no chão e tinha sofrido algum tipo de acidente. Foi quando Roberto chegou em casa e ficou extremamente irritado com sua atitude de ter observado o desfecho daquilo com tamanho interesse reprimido. Mesmo reprimindo esse sentimento, ele não pôde deixar de observá-lo se manifestando em seu interior. Estava tudo preparado para o encerramento de sua vida. Todos os materiais, incluindo a corda e a cadeira, já estavam preparados. O problema é que ele havia planejado que tudo ocorresse ainda antes da meia-noite. Entretanto, Roberto se encontrava com os cotovelos apoiados na sua escrivaninha, com as mãos na cabeça e os cabelos totalmente bagunçados, pensando ainda no ocorrido. "Que ser desprezível e miserável eu sou", pensava ele. "Eu não deveria manter minha postura de independência e desprendimento do mundo?
Maldita menina! Bradava ele mentalmente em seu quarto escuro. Eram 3 da manhã quando Roberto caiu em um sono profundo. De repente, ele estava em uma espécie de deserto, quando uma criatura apareceu no céu dizendo: "Olá, sou o demônio de Laplace", disse o ser. "Ah, certo, então você existe. Você é a entidade com conhecimento completo de todas as partículas e forças do universo, capaz de prever o futuro com total precisão, pois possui todas as variáveis. É uma espécie de deus do determinismo?" "Eu sabia que estava certo", exclamou em êxtase Roberto. De súbito surge um cientista dizendo: "Rapaz, em verdade te digo que do próprio ponto de vista puramente físico, podemos concluir através da mecânica quântica, que introduziu a incerteza e a probabilidade no comportamento do universo a nível subatômico, que sua afirmativa é falsa. Além do mais, você usa sua convicção determinista para fazer uma tentativa vã de legitimar suas condutas imorais, das quais pertence a que você praticou com a menina ainda nesta noite ao se omitir de ajudá-la." De repente, o cientista e a criatura sumiram e uma voz vinda do além dizia para Roberto em alto e bom som o seguinte: "Roberto, você foi criado e dotado de livre-arbítrio, inclusive para praticar o mal, como anda fazendo. Por amor a você, eu te digo, o mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Não se afaste do brilho celestial para se encontrar em um estado de obscuridade tremenda. O mal? Ele não existe. Se o mal existe, Deus não é onipotente, onisciente e sumamente bom, pois neste caso, ele está permitindo o mal. Inclusive o mal contra criaturas inocentes, como a criança que veio me pedir socorro. Por que ele permite o mal? Por que dar liberdade às pessoas para praticar isso? Deus deve ser bom e, portanto, impedir ativamente o mal. O ser humano não quer o peso da liberdade, pois ter liberdade significar também ter responsabilidade. As pessoas desprezam a responsabilidade e têm medo da liberdade. Escravize as pessoas pelo sumo bem. Por que Deus não escraviza as pessoas? Fornece milagres infindáveis para tornar evidente seu poder? Concede pão e circo grátis para a felicidade dos ímpios e não os deixa livres para praticar o mal? Ou melhor, se afastar do bem, como você disse? Pergunte a Deus: por que ele nos deu livre-arbítrio então? Gritou Roberto. Meu caro, eu fiz a pergunta e ele me disse o seguinte: eu estabeleci o livre-arbítrio porque eu te amo infinitamente como criatura criada à minha imagem e semelhança. Foi isso que ele disse. A minha conclusão é que para amar alguém é necessário o consentimento, pois caso contrário, isso se trata de coação e não de amor. Portanto, para amar, a liberdade é necessária, mesmo que haja o efeito colateral de que o ser humano, por sua fraqueza, possa acabar se afastando do bem, ou seja, agindo de forma má. Mas, é claro, nossa razão limitada, no fim das contas, não é capaz de compreender todos os caminhos de Deus. Nisso, Roberto acordou do seu sono pesado. Eram 5 horas da manhã, e ele estava tremendo e completamente pálido, tão branco quanto a folha de papel que estava jogada em cima de sua escrivaninha. A ideia de encerrar sua vida já havia saído de sua mente, e sua vida foi completamente diferente depois desse sonho.